Para isso, então, vamos pegar o seguinte exemplo. Nós vamos pegar um cathode comum, por exemplo, que é o mais fácil de entender. Vamos colocar ele na protoboard. Vocês estão vendo, então, que no meio sempre será o comum. No caso, como é cathode comum, o comum irá na terra, né? Aqui a terra, então, irá conectado no ground. E os outros pinos, que é o pino o A, o segmento A, o B. Aqui tínhamos o C e assim sucessivamente. Cada um terá um resistor, né? No caso, eu coloquei um resistor vermelho, marrom, que segundo o código de cores que a gente viu na aula passada, vermelho é 2, então seria 2, 2, e o marrom é 1, ou seja, 1, 0, então seria um resistor de 220 ohms. Então, em cada um dos segmentos, estou colocando um resistor de 220 ohms para limitar a corrente e estou ligando eles no Arduino. Então, o segmento A, eu vou ligar no pino 2, na ordem. Então, o pino 2 vem aqui nesse resistor, aqui o segmento A. Eu sei que aqui está o segmento B, que é o último pino, vem nesse resistor aqui, vai no pino 3 e assim sucessivamente. Então, no Arduino, vou ligar o display na ordem. Então, no pino 2, ligo o A, no 3 o B, no 4 o C, D, E, F e no último, no pino 8 o G. Beleza, gente? Vamos fazer isso na placa real e também vamos fazer isso no Tinkercad. Beleza? Vamos lá, galera. Aqui estou colocando o display de cathode comum na protoboard. Aqui coloco o resistor no primeiro pino, no segundo pino, aqui é o pino B, o A, beleza? Estou colocando os resistores de embaixo. Aqui estou usando os resistores azuis, mas vocês podem usar os resistores comuns, normais. Aqui coloco o comum em GND e começo a ligar, por exemplo, os pinos aqui ao nosso Arduino. Cada um corresponde aos segmentos A, B, C até o G. Beleza, gente? Então, vamos colocando todos os pinos e vamos fazer isso também no Tinkercad. Estamos aqui no Tinkercad, vamos então nos logar na nossa conta. Novamente vamos para a aba Circuits e aqui vamos criar um novo circuito. Vamos então primeiro procurar o nosso Arduino. Lembramos que no Tinkercad só tem o Arduino Uno, né? Então, se vocês, por exemplo, em casa tiverem outro tipo de Arduino, aqui no Tinkercad, se vocês querem fazer a prova, vocês terão que fazer a prova no Arduino Uno e depois lá na sua casa vocês trocam para a placa que vocês tenham, né? Que seja o Arduino Mega, o Nano, o Leonardo ou qualquer uma de que vocês tenham, mas o código sempre vai funcionar certinho. Vamos colocar então nossa protoboard aqui do lado do nosso Arduino. Vamos procurar por o display de 7 segmentos, aqui 7 segmentos. Aqui então vamos configurar o nosso display, vamos falar que ele vai ser de cathode comum, beleza? Então ele já está configurado e vamos precisar então também dos resistores, né? O resistor aqui, então teremos que colocar 7 resistores. Temos aqui o resistor, vamos inicialmente colocar que vai ser ohms, aqui em ohms, que será de 220 ohms, beleza? Então ficou vermelho, marrom. Aqui então nós aqui acima poderemos fazer uma rotação do dispositivo. Primeiro temos que selecionar ele, podemos rotar ele. Vou deixar ele na horizontal e vou colocar ele aqui e vou colocar os outros resistores com Ctrl C e Ctrl V. Então vou copiando e colando, né? Aqui no 2, então para ir na ordem. Depois aqui será o B, lembramos o B passa por esse resistor. Pegamos aqui no outro lado o resistor. Vocês vão colocando de forma bonitinha, né? Vamos por o C normalmente passa por esse resistor. Pegamos o outro terminal. Aqui no 4, o D, então será esse resistor aqui. Podemos pegar qualquer desses terminais aqui. Por exemplo, aqui irá no 5. O E, então, será aqui no 6. O F, no caso, o F é o segundo pino daqui que entra nesse resistor. Então, pego outro terminal, pode ser esse daqui. Por último, o G, então, será esse daqui. Beleza, gente? Temos colocado então os 7 segmentos. Só falta colocar o comum. O comum, então, vamos pegar
pode ser da linha de embaixo, da linha de cima. No caso, vou pegar da linha de embaixo, vou colocar aqui em terra, vou trocar a cor para preto. E por último, sabemos que o comum, como é um display de 7 segmentos de 14 comum, o comum tem que ir no GND por ser o 14. Então, eu pego o GND do Arduino e coloco aqui, então o nosso circuito está pronto. Bom, gente, como já tínhamos falado, quando eu tenho um display de 14 comum, como o 14 ele vai em GND, que a gente acabou de colocar, agora cada um dos segmentos que vai no resistor e que posteriormente vai no Arduino, então para o Arduino acender o segmento A, no caso do 14 comum, o Arduino precisa mandar um lógico, beleza? Na saída digital. No caso que a gente tivesse colocado o anode comum, é o inverso. Para, por exemplo, ligar o segmento A, agora o Arduino tem que enviar um 0 lógico pela saída digital. Então vamos lembrar sempre isso. Com anode comum, a gente envia 0 lógico. Com 14 comum, a gente envia um lógico. Isso para acender cada segmento do display. Beleza, gente? Mas então, para nós não confundirmos, tomando como base o nosso exemplo, aqui eu elaborei uma tabela. Vocês podem colocar pause se quiserem no vídeo para analisar a tabela. E essa aqui então será uma tabela para 14 comum. Que vai conter a tabela? Aqui teremos um número, se a gente quer mostrar o número 0, mostrar o número 1, 2, 3, 4, assim, até eu mostrar o número 9. Teremos aqui também cada um dos segmentos. Então a gente vai começar com o segmento maior do G. Vamos de atrás para o frente, né? Então seria G, F, E, D, Z, B e A. Então o A seria aqui o menos significativo, beleza? Então, como a gente tem um 14 comum, eu já falei para vocês que para acender o segmento, por exemplo, se eu quiser acender o segmento A, eu devo enviar um lógico. Nesse caso aqui, eu quero mostrar o número 0. Então, para poder eu mostrar o número 0, eu teria que colocar um lógico no segmento A, no B, no C, no D, no E e no F, em quase todos, com exceção do G, beleza? E é lógico, pois, dado que se eu quero mostrar o 0, tenho que mandar um 1 em cada um dos segmentos para que ele se acenda, com exceção do G, beleza? Vocês concordam comigo que para mostrar o 0, só o G tem que ficar desligado, assim vocês mostrariam o 0. Assim, a gente vai fazer exatamente o mesmo. Se nós quisermos mostrar um 1, simplesmente temos que mandar um lógico no segmento B aqui e no segmento C. Adicionalmente, para facilitar a nossa vida, aqui eu coloquei o número em hexadecimal. Então, quando a gente tem números, a gente tem a possibilidade de representar aqueles números em diferentes formatos. Por exemplo, aqui nós temos um número representado em binário. Temos 8 dígitos em binário que representam um número. Esse número em hexadecimal é representado como 3F. Mas se vocês não sabem sobre a representação dos números, não se preocupem. Vamos facilitar as nossas vidas. Para isso, aqui no Windows, simplesmente vamos abrir a nossa calculadora. Aqui temos a nossa calculadora do Windows. Como a gente está vendo, a nossa calculadora estándar. Beleza, gente? E simplesmente a gente vai trocar a nossa calculadora estándar. Damos clique aqui nas linhas e vamos colocar ela como uma calculadora programadora. Então, nós que somos programadores, nós teremos que nos habituar com os diferentes formatos de números que existem. Então, aqui a gente vai ver 4 formatos diferentes de números. Teremos o hexadecimal, que é exatamente o que a gente tem aqui. Temos o decimal, que são os números com que a gente trabalha normalmente, 1, 2, 3, que são esses números aqui, beleza? Temos o octal, que é outra representação, a gente não vai trabalhar com ele. Temos o binário, então a gente basicamente vai trabalhar com binário, decimal e hexadecimal, beleza, gente? Então vamos fazer aqui a prova. Por exemplo, quando nós queremos mostrar o 0, né, que é o primeiro número, a gente viu que nós teríamos que colocar esses 8 dígitos binários, beleza? Então aqui vocês podem selecionar se vão trabalhar em hexadecimal, se vão trabalhar em decimal, se vão trabalhar em octal ou em binário. Então no caso a gente vai trabalhar em binário. Note que quando a gente vai trabalhar em binário na nossa calculadora, só ficam habilitados os 2 números binários, que é o 1 e o 0, beleza? Então vamos ingressar esse número binário desde o G até o A.
Então, começando com o G, então seria 0, depois 1. Então, seriam 7 uns, beleza? Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perdão, gente, são 6 uns. Então, aqui está o 0 no começo e 6 uns. Beleza? Então, aqui vemos o número binário, que era 0, 1, 1, 1, que é exatamente esse número binário que a gente está vendo aqui. Esse número que a gente acabou de colocar em decimal, que é o número que a gente normalmente usa, é o 63. Mas a gente está vendo que em hexadecimal, ele é o 3F. Então, é o 3F que a gente colocou aqui. E a gente faz exatamente o mesmo, por exemplo, com os outros números aqui. Beleza, gente? Então, nós poderíamos colocar o hexadecimal, que são 3F, o decimal, que seria 63, ou o número binário, que é esse aqui, e os três números correspondem exatamente à mesma coisa. Se nós colocamos no Arduino qualquer desses três formatos, o Arduino vai saber que efetivamente esse é o número 63, gente. Então, aqui temos nossa tabela para o catódico comum e também teremos então a nossa tabela para o anódico comum. No caso, se você tiver um display de 7 segmentos de anódico comum, você terá que utilizar essa tabela. Lembrando que para o anódico comum, para eu acender o segmento, eu devo mandar um 0 lógico. Então, se a gente fizer o exemplo, por exemplo, para o 0, vocês concordam comigo que a gente tem que acender todos, como a gente já viu, com exceção do G. Então, para que acender todos, a gente sempre envia um 0, 0, 0, 0. Então, a gente está acendendo o segmento A, o B, o C, o D, o E e o F. E a gente está desligando o segmento G. Por isso que a gente envia um 1. Então, vocês veem que é uma lógica inversa, no caso do anódico comum. E aqui, no caso, vocês poderiam fazer exatamente a mesma coisa na calculadora. Vocês veriam que o 0 lógico aqui, conformado por esses 8 números binários, seria o 40 em hexadecimal, beleza? Então vamos fazer esse experimento rápido aqui no nosso Arduino.